Por quê? Porque a esquerda não faz nada, é corrupta. Esse é o problema. O senhor falou em carne, rapaz, é o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiaram todo esse esquema do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Pezão, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Governo Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Eu estou dizendo que o problema está se agravando diariamente por obra e graça do Lula do petismo. Enxerga no governo Lula? E qual é essa corrupção que você enxerga hoje no governo Lula, Ciro? Ciro Gomes, uma das vozes mais antigas da esquerda brasileira, não poupou críticas ao PT e ao governo Lula. Em mais uma entrevista polêmica, ele escancarou o que muitos tentam esconder: os esquemas, a falta de autocrítica e a traição dos ideais da esquerda. O discurso que antes vinha da oposição, agora sai da boca de quem esteve lá dentro e viu tudo acontecer. Assista ao vídeo completo e deixe sua opinião nos comentários. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Mas acabou de ganhar a eleição. Você ganhou a eleição por antibolsonarismo. Essa eleição foi empate. Sabe, foi olho mecânico para um presidente trágico como o Bolsonaro. E o Lula, ao invés de chegar lá e cumprir o que os publicitários ensinaram para ele, união e reconstrução, o Lula aprofunda essa divisão diariamente e aprofunda no pior argumento. Percebe? Que dá razão o tempo todo. Então você pega um episódio do Ministério da Saúde, aí vai lá uma turma fazer uma dança de mau gosto, sabe, nu, não sei o que e tal, com financiamento público e tal. Isso mata. Porque na periferia brasileira, as pessoas, se forem discutir saúde, educação, emprego, moradia, segurança, essas coisas, elas são progressistas. Mas se você for empurrar essa agenda identitária, assuntos morais ou assuntos polêmicos que ninguém conseguiu resolver ainda, relativos, por exemplo, à agenda das mulheres, a gente colide com uma barreira cultural monstruosa. É nisso que o Bolsonaro reina, é na guerra cultural. O Milei está arrebentando a Argentina. Está liquidando a Argentina. Está fortíssimo na classe D e E. Por quê? Porque a esquerda não faz nada. É corrupta. Esse é o problema. O senhor falou do anti, né, na última eleição. 2026 vai ser anti também alguma coisa? Vai ser anti-Lula. Terceirizar a derrota no Rio. Qual é a posição do PT do Rio de Janeiro? O Quaquá, presidente do Rio, do líder do... O Quaquá está hoje dizendo que o Brasão, que foi expulso pela União Brasil, tem direito à presunção de inocência e tal, porque está junho em carne, rapaz. É o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiaram todo esse esquema do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Pezão, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Percebe? Qual é a faculdade? Em Belo Horizonte está melhorzinho um pouco, né? Qual é a presença do PT no Rio Grande, em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, sabe? Qual é? Vai terceirizar a derrota em Belém. Na Amazônia nem participa. Percebe? Na Bahia vai levar uma surra grande. Em Pernambuco, vai terceirizar a derrota. A vitória. Vai terceirizar a vitória, porque está aderindo ao João Campos. Então lá. Percebe? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Só uma dúvida. Existe muito rancor nessa sua análise? Sei lá, vocês que têm que dizer. Não, agora, eu pergunto o que eu estou dizendo tem mérito? Qual é a razão de alguém pesquisar minha motivação? Para um petista sempre vai ser, não, está frustrado, 3%, não tem direito de participar. Então, e o que o senhor responde diante disso? Porque o senhor quer Eu aceito convites seletivamente para falar. Quando eu acho que eu posso falar livremente, como eu acho que posso falar aqui, eu venho. Quando eu não vou, não vou. Para conversar com o Lula, qualquer assunto, se ele eu já disse, foi pouco entendido, então eu vou refrasear. Eu converso com qualquer pessoa, se houver um critério. Percebe? Veja, o Aloysio Mercadante lançou a ideia de uma política industrial. Eu peguei, comprei minha passagem, fui lá no BNDES, para dizer, olha, eu vim aqui para ajudar, tá aqui as anotações que eu tenho, eu sou meio que especialista nesse assunto, me aprofundei muito, isso é uma boa ideia, vamos fazer e tal. Passei umas 2 horas falando lá. Depois o Lula lançou, não sei o que e tal, veio o Haddad e disse assim, não, esse papo aí, rapaz, esse dinheiro do BNDES é o mesmo que já tinha sido aplicado, detonou o projeto. Pela saúde dele. A vontade do Lula é que ele vai ficar no poder até morrer. Se depender da vontade dele, mas o senhor não entende que ele permaneça no poder Não, do jeito que as coisas estão andando aí, eu acho que as eleições brasileiras correm um risco grave da gente ter um retrocesso. Qual é a política de Portugal? Que era que eu ia implantar se eu tivesse tido a honra de servir ao Brasil como presidente. Nós trataremos como questão de contenção de dano todo e qualquer cidadão, jovem, mais velho ou qualquer, que foi apanhado com quantidade Y, Z, W de droga A, X, J, Z. E essa quantidade, os especialistas afirmam que é a quantidade necessária e suficiente para um dependente químico usar por uma semana. Se ele for portado com essa pequena quantidade, é assunto de contenção de danos, saúde pública. Se for além disso, é traficante. Para tudo. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína. Quem cheira cocaína é rico. É rico que pode pagar cocaína. E a polícia, vocês riem, porque é o seguinte, a polícia, quando vai enfrentar o narcotráfico, ela tem uma moral diferente. Diz, eu vou me arriscar, minha família mora nesse bairro, eu vou botar a cara para levar um tiro, os barões de Ipanema, os riquinhos, os artistas, os intelectuais, ou sei lá, quem mais cheirar cocaína na Praia de Iracema. Sabe? Esse é o país real que nós estamos vivendo. Então é o seguinte, não é sério. É uma barra fundicional completamente oportunista para apostar na fragmentação da sociedade brasileira. Aproveitando que o senhor mencionou também, né, sobre o descompromisso eleitoral que o senhor entende que é nesse governo, o senhor entende que esse descompromisso, ele é um plantio também que começou no governo anterior, ou que vai se arrastando há anos? Como é que o senhor faz? Porque o senhor faz uma crítica bastante contundente ao atual governo e o governo anterior. De que maneira que o senhor entende que ele se encaixa nessa crítica e nessa prática que o senhor diz existir? Veja, eu critico as coisas do governo, qualquer que seja ele. Então eu estava aqui na Paulista pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque eu acho que ele realmente deu causa a um impeachment da data. O Lula não veio e mandou uma corja de fascistas a serviço dele me agredir fisicamente. Você lembra disso? Não lembro. Quando eu digo que as práticas são rigorosamente as mesmas, irmão, dói em mim, mas são rigorosamente as mesmas. Aí perguntado ao Lula se era razoável que as pessoas viessem agredir fisicamente um possível adversário dele, ele disse, ele deve ter feito alguma coisa por onde merecer isso. Percebe? Ou seja, pro Lula, o direito, a coisa, a moralidade, é tudo uma coisa pros outros. Pro Lula e pro PT, é pros outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo.
de segredo para a imprensa, de um som de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro, e quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, tá tudo em segredo o que ela tá fazendo, o que ela tá recebendo, com quem que ela tá conversando, tudo em segredo. Caramba, qual é a diferença? Então, a partir dessa comparação, o senhor teria alguma palavra que o senhor usaria para colocar como comum entre esses dois governos que o senhor... É curioso ver Ciro Gomes finalmente dizendo aquilo que a direita já alertava há anos. Quando o discurso vem de dentro da própria esquerda, a máscara cai de vez. O PT se vendeu como defensor do povo, mas se alimentou do poder e da corrupção. Agora, o próprio Ciro confirma o que o Brasil inteiro já percebeu. O partido virou uma máquina de se manter no poder, custe o que custar. O senhor já começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção, porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, tem obrigação moral, obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia, acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami agora. Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o nosso superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com o Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Aí eu vou entrar primeiro, dizer que aqui na CNN nossa cobertura é super imparcial. Eu sei disso, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Exato. Eu também não estou atendendo mais convites de imprensa, não. Que bom, então que bom tê-lo conosco. Exatamente sobre economia, né? Comecinho de 2023, uma expectativa de que o Brasil não cresceria. O Brasil cresceu 3% no ano passado. Vamos examinar a inflação... isso. Não, a gente pode examinar. Não tem ninguém mais crítica do que eu, né, governador? Tem o agro puxando muito o negócio. Agora, em 2024, inflação menor, renda crescendo, os dados do IBGE estão aí, não sou eu que estou dizendo, a renda cresceu, a inflação... Cara, desculpa, tudo mentira, uma ideia boa, desmoralizada. A ideia boa. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver, não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolve pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do Planalto... quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora que vocês estão me dando a Se eu tiver oportunidade. provas, pode usar. Manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso. Vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com o Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? Ciro Gomes, uma das vozes mais antigas da esquerda brasileira, não poupou críticas ao PT e ao governo Lula. Em mais uma entrevista polêmica, ele escancarou o que muitos tentam esconder: os esquemas, a falta de autocrítica e a traição dos ideais da esquerda. O discurso que antes vinha da oposição, agora sai da boca de quem esteve lá dentro e viu tudo acontecer. Assista ao vídeo completo e deixe sua opinião nos comentários. Então, praticamente, como você diz, é um parlamentarismo de fancaria, não? Olha, a inteligência da sua pergunta, Josias, traz a semente da resposta. Eu estou dizendo que o problema está se agravando diariamente por obra e graça do lulopetismo. Então, repare, isso não era assim. Eu fui ministro da Fazenda, eu fui ministro da Integração Nacional do Brasil. Isso não era assim, definitivamente. Está virando assim por esse conjunto de concessões desonestas, né, que representam um grande estelionato do lulopetismo com a vida brasileira, agora projetando suas irresponsabilidades de conjuntura para o futuro. Pergunta, valeu a pena a Dilma ter reconciliado com o Eduardo Cunha? Ela foi caçada por uma iniciativa do Eduardo Cunha, percebe? E agora a mesma coisa. Então não está ficando fácil, está ficando cada vez mais difícil, mas a única forma de resolver, conhecendo o Brasil como eu conheço, é tentar colocar uma contraforça, e essa contraforça tem que ser aquilo que os políticos mais respeitam do que o lobby e o dinheiro no bolso, que é a ingerência de governadores e prefeitos nas suas eleições. Então eu posso, e a única saída, não estou dizendo que é fácil, mas eu pego o seguinte, eu digo, olha, Ceará, o seu estado está lá mandando 13% da receita corrente líquida para a União todo mês. Então eu vou dizer o seguinte, nos próximos 4 anos do meu governo, se e somente se o estado do Ceará vier com a sua maioria de 3/5 em favor dessa conjunto de providências aqui que eu estou tomando, com reforma ao sistema tributário, vou fazer a reforma fiscal que o país vai quebrar, não deixemos de falar sobre isso.
Não deixemos hoje de falar sobre isso, porque tem um grande debate desorientando a sociedade brasileira. A questão fiscal brasileira é gravíssima, e não é de hoje. E não será resolvida por esse discurso, esse falso consenso que a plutocracia conseguiu que fosse unânime, sem contraste na publicidade, na grande mídia brasileira. Então, se o governador aderir, ele vai ser indenizado. E ele, ao ser indenizado com 13% ao mês da sua receita corrente líquida, ele vai ter uma alternativa de financiar o esforço legítimo dos seus deputados, tendo muito mais lógica e dando muito mais consistência a um fenômeno que veio para ficar. Não podia, jamais teria vindo para ficar no limite que ficou. Mas isso é um dos crimes transcendentais que o Lula praticou no Brasil. Ciro, você falou já mais de uma vez, e vem repetindo isso até na sua newsletter, falando sobre o governo corrupto, né? Você pretende formalizar algum tipo de denúncia? O que você pretende fazer para combater a corrupção que você enxerga no governo Lula? E qual é essa corrupção que você enxerga hoje no governo Lula, Ciro? Fabíola, nós jornalistas, felizmente não se exige mais diploma nem credenciamento, né? Nós jornalistas não somos propriamente encarregados de fazer a representação. Você, quando faz uma denúncia de uma coisa, você espera que as instituições regulares da República, encarregadas institucionalmente de fazer isso, cumpram sua tarefa. É onde eu quero ser visto. Quando eu digo na minha newsletter, eu faço isso com muita responsabilidade. Vou dar 2 exemplos. Não saio em canto nenhum do Brasil por influência asfixiante, né, do sistema financeiro na nossa grande mídia, o que eu considero um dos mais graves escândalos potenciais da vida brasileira. Chama-se escândalo dos precatórios. No dia 28 de dezembro do ano passado, 28 de dezembro, o país já estava indo para as festas, Lula e Haddad assinaram um cheque de 93 bilhões de reais para pagar de uma vez só precatórios que tinham sido caloteados pelo Bolsonaro lá atrás. Quando o Bolsonaro lá atrás caloteou esse pagamento desses precatórios, que a população precisa saber, precatório é uma ordem judicial contra a qual não há mais recurso possível. Pague-se imediatamente, o que significa precatório por ordem judicial. O Bolsonaro faz uma emenda à Constituição dizendo, pago, devo, não nego, pago quando puder. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro fez ouvidos moucos para essa violenta inconstitucionalidade que o Bolsonaro fez, que retroagia uma norma para ferir coisa julgada. Pois bem, isso é a barafunda brasileira que também alcança o judiciário. Com isto, o mercado secundário de precatórios desvalorizou o valor da face desses precatórios em até 60% deles. Um precatório valia 100 milhões de reais para alguém receber, ou 1 milhão de reais. Quando acabou, o mercado secundário estava pagando 40 por esse 100. Então, o que acontece? No dia 28, o Lula manda pagar tudo de uma vez. Eu achei aquilo muito estranho e fui investigar. Senhores, senhora, aquilo tinha sido comprado por 4 ou 5 bancos, com deságio de 50% a 60%. Ora, Ciro, depois Exato, era um pouquinho, deságio de 60%. Se o governo tinha 93 bilhões de reais para pagar, por que não chamou os verdadeiros titulares e pediu a eles esse desconto, economizando 30, 40 bilhões de reais nos cofres do governo? Não se esqueça que eu fui ministro da Fazenda, prefeito de capital e governador de estado. Veja o que eu andei fazendo com o precatório. Por isso que eu sei o que eu estou falando. Não saiu e não vai sair em canto nenhum da mídia brasileira. Só uma observação, Ciro. A sua declaração, ela contém uma insinuação de que houve um grande conluio, né? Um conluio do governo federal com os bancos, os dados do Banco Central, isso foi divulgado. Dos 93 bilhões que o governo quitou em precatórios, 3,18 bilhões foram para os bancos. E aí, desse total de 3,18, 1,68 bilhão eram referentes a precatórios que os bancos adquiriram de terceiro. Esses dados estão errados? É uma grande mentira. Anote aí, grande jornalista Josias de Souza, que tem responsabilidade com os seus leitores e com o seu órgão de imprensa e com a sua vida. O Banco Central brasileiro, naquela notinha que soltou, sem mencionar a minha denúncia, pretendeu dar a quem quisesse desmentir, como você agora de boa fé certamente fez, uma grosseira fraude. O que o Banco Central faz? 2 coisas. Primeiro, ele contabiliza a contabilidade dos bancos, que é trimestral, de dezembro. Ora, se os precatórios entraram dia 28 de dezembro, estes valores monstruosos só vão aparecer no balanço trimestral de abril. Primeira mentira, tá? Ele fez isso com a declaração em cima do balanço trimestral dos bancos de dezembro. Eu presidi, eu fui chefe do Banco Central. Sei o que eu estou falando, sou um homem muito sério. E estamos falando de corrupção central no governo brasileiro. Então, repare, mentiu porque baseou as informações em trimestre vencido quando os 93 bilhões foram pagos dia 28 de dezembro. Segundo, ele diz que os bancos, como se eu tivesse falado, que os bancos, eles próprios eram os titulares dos precatórios. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de escritórios de advocacia que, mandatados pelos bancos, são 4 ou 5 só. Eu não digo os nomes, que eu sei porque estão protegidos por sigilo bancário e por sigilo profissional dos escritórios de advocacia. Mas uma rapidíssima investigação superficial que requeira ao CNJ quem foram os titulares e quem foram aqueles que substituíram os titulares, em que data foram comprados, você vai ver a monstruosa perda de 30, 40 bilhões de reais pela União Federal. Enfim, a segunda questão é, quando os bancos pegam esses precatórios, viu, Josias, investigue. Você deve isso à sua biografia. Investigue. Eles hospedam isso num negócio chamado FDIC. Não fica escrito lá no balanço do banco precatórios. FDIC é uma sigla que quiser Fundo de Direitos Creditórios. O Banco Central sabe qual é a característica e a composição desses FDICs. Vá ver lá. Nós estamos falando de mais de 150 bilhões de reais. Por quê? Porque essa parte da União Federal são 93 de uma pancada só. Para mascarar, em janeiro, em plena guerra fiscal que o país está, em janeiro para fevereiro, o Haddad antecipou o pagamento de 30 bilhões de reais de precatórios. Por que isso?
Eu vou Por que o explicar Ministério porque Público não esses quis 30 bilhões não investigar têm na sido sua... vendidos ainda. Você está dizendo, na prática, que o seu ex-amigo Fernando Haddad, ele entrou num conluio com os bancos, é isso? Não, eu não Pra posso favorecer nomear, os bancos, pra dar dinheiro aos bancos. eu não posso nomear o Fernando Haddad. Eu estou dizendo o seguinte, que o Fernando Haddad, como chefe do Tesouro Nacional, e o Lula, como presidente da República, assinaram um cheque de 93 bilhões de reais, o que é absolutamente inédito. Nunca houve isso na história dessa República. Os precatórios vão tomando chegada, você vai pagando. Eles pagaram tudo de uma vez só. Isto aconteceu e a responsabilidade é do chefe do Tesouro Nacional, Haddad e Lula. Os bancos tinham comprado esses precatórios com 60% de deságio. Embolsaram, a partir da decisão de pagar de uma vez só, embolsaram os 40%, 50% de deságio que tinham pago de uma vez só. Isto se chama, em qualquer nação do planeta, enriquecimento ilícito. Ninguém faz uma aposta desse volume de bilhões se não tiver informação privilegiada. Quem despachou a afiliação privilegiada é problema do Ministério Público. Eu não tenho como quebrar o sigilo bancário, telefônico, fiscal. O que eu sei é da absoluta promiscuidade com que o Haddad anda se relacionando com o sistema financeiro. Reuniões secretas, isso nos Estados Unidos, ele saía de lá para a cadeia. Na legislação europeia, ele sairia de uma reunião secreta com os banqueiros para a cadeia. Eu não estou dizendo que isso seja má fé, pode ser só ingenuidade ou uma ambição desmedida. Agora eu vou dizer mais. Os irmãos Joel Batista, minha newsletter antecipou isso há 3 ou 4 edições atrás, estão de volta ao centro do patrimonialismo e da esculhambação do Brasil. Estão de volta. O Lula editou uma medida provisória 2 dias depois que os irmãos Batista compraram, chocando o mercado. Havia 12 termoelétricas à venda na Amazônia, todas micadas. E fazia meses que essas termoelétricas estavam ofertadas no mercado, ninguém queria comprar. De repente, não mais do que de repente, Joesley e Wesley Batista, os notórios irmãos Batista da JBS, corruptores profissionais da vida republicana, ex-vida republicana brasileira, compram às 7. Lá vou eu investigar. Aliás, uma jornalista do Globo, eu não estou lembrando o nome aqui, mas Malu Gaspar publicou isso. Então, repare, eles compraram. E por que eles compraram isso? Foi o mercado investigar. Ora, eles compraram por quê? Porque uma medida provisória diz no artigo lá que os 150 milhões por mês de prejuízo dessas estatais passam agora a ser pagos pelo Josias de Souza, pela Fabíola Cidral, pelo Thales Faria, pelo Ciro Gomes e pelo Povão, através de um incremento na tarifa de energia elétrica. Ou seja, o prejuízo do negócio que inviabilizou para outras pessoas que não queriam comprar foi estatizado, não, foi tornado popular. O Povão vai pagar. Mas tem mais, é muito mais grave. 9 bilhões de reais é o passivo da Amazônia Energia, da Amazonas Energia. E a medida provisória, meio que especulando sobre o futuro, talvez eu tenha melado essa negociata, ou não, tal é o cinismo, diz lá no artigo que, em hipótese, sim, o Lula manda, a Amazonas Energia está quebrada. Em circunstância de quebradeira, diz a lei brasileira que é caso de cassação da concessão e assunção pelo Estado para fazer a consolidação, dado que a energia é um bem que não pode descontinuar a oferta. Nós estamos falando da energia do polo industrial de Manaus, de onde sai 8% da produção industrial brasileira, só para dar um exemplo prático. Pois bem, o que o Lula faz? Ao invés de cumprir a lei, manda a Agência Nacional de Energia Elétrica dar um jeito de flexibilizar os problemas da Amazonas Energia, e diz que, em caso da iniciativa privada comprar a Amazonas Energia, o passivo de 9 bilhões de reais dela vai ser convertido, olha, meu irmão, em ações do sistema Eletrobras, que, por sua vez, está controlado pelos três controladores das Americanas, a grande turbofraude das Americanas, que também foi denunciada na newsletter com detalhes, mostrando que quem presidia a reunião do Conselho de Administração, ainda que não fosse formalmente membro dela, era o Sicupira. Isso tudo foi banido dos jornais, está aí os bagrinhos sendo presos e condenados, e os grandes responsáveis pela fraude, que durou 10 anos. Não, mas não foi banido dos jornais, a JBS... Aqui mesmo... É a nossa manchete principal, mostra a nossa manchete. Mostra a nossa manchete principal aqui, Josias, só para ele... Calma, Ciro, calma. Ele está agitado hoje, espera um pouquinho. Espera só um minutinho, eu só quero... A newsletter sabe disso há 3 semanas. Deixa eu dizer mais. Os irmãos Batista ganharam uma universidade, uma autorização de uma universidade do MEC. Uma autorização para fazer uma universidade do MEC. Mas tem mais. Os irmãos Batista têm um contrato com o sistema Eletrobras de construção de hidrelétricas que não cumpriram.